Eu vou fazer um contraponto aqui. Eu não estava no Morumbi, mas eu acho que o Osmar Loz é o menos culpado. Neste momento, eu acho que a gente pode cobrar ele daqui 5, 6, 7 jogos no Campeonato Brasileiro, mas eu acho que a culpa nesse momento, primeiro, é da economia do país, dólar alto, euro alto, não tem como competir. O Corinthians vende mal, mas isso aí não vai mudar a vida do corintiano se vendesse o Rodriguinho por 6 milhões de dólares, por 15, por 18, por 22. Isso aí é mais um negócio de... Hoje a torcida comemora, a torcida do São Paulo, só falta colocar uma mala de dinheiro no centro do gramado do Morumbi. Vendemos por 30 milhões. Ou a torcida do Flamengo, vendemos Vinícius Júnior por 52 milhões. Que adianta? Não adianta nada, não muda nada. Os times estão endividados do mesmo jeito, até porque se time brasileiro vendesse bem e depois contratasse o Cristiano Ronaldo, beleza, mas vende bem, no dia seguinte tá devendo as calças. Então não muda nada esse negócio de vender mal, vender bem no dia a dia do torcedor. Lógico que muda para o clube, mas no dia a dia do torcedor acho que não muda nada. Vender os jogadores, eu acho que tem que repor a altura, tem que contratar, tem jogador pra cacete aí. Hoje eu escrevi até sobre isso no meu timão. Tem um departamento de análise de desempenho hoje, que os caras têm no computador o desempenho dos jogadores do mundo inteiro. Tem um marroquino que joga na Arábia Saudita, tem um turco que joga na Romênia, os caras sabem se o cara jogou mal, jogou bem, errou passe, acertou passe. Então hoje é fácil contratar, e contratar barato. Você consegue contratar jogador brasileiro que está na Série C, você tem todos os números dele, mapa de calor e o cacete, você consegue contratar à altura. Então acho que vender, todo time vende, o Palmeiras está vendendo, o São Paulo está vendendo, enfim, não tem como o brasileiro competir com o europeu, ou com o chinês, ou com o árabe, com o dólar a 4 e o euro a 4,50. Não tem como, é impossível. Agora, reposição à altura, o Corinthians deveria ter. E o Osmar Loz ganhou do Cruzeiro, perdeu do Botafogo, perdeu do São Paulo. Eu acho que a gente só vai poder avaliar o trabalho dele daqui 6, 7 jogos. Belo, eu concordo em partes com o que você falou, só que assim, o ano passado era outra gestão, mas era a mesma gestão, né? Aquela outra gestão que é a mesma. Venderam os 15% do Malcom, porque o Corinthians está com o Pires na mão, como a gente diz aí na gíria do futebol. Porque não precisava, não era ninguém chegou e comprou, o Malcom já estava vendido. Você sabe que o Malcom estava fazendo um gol atrás do outro. Você sabe que o Malcom, mais cedo ou mais tarde, está a caminho da Roma, ou do Barcelona, ou sei lá que time. Você sabe que ele vai ser vendido, que esses 15% que você tem vai valer muito. Você não é obrigado a vender. E o Corinthians foi lá e vendeu por 4,5 milhões de euros, sabendo que um ano depois poderia ser muito mais do que isso, entendeu? Então, isso aí não entra nesse assunto de mas o jogador quer sair e não sei mais o quê. Eu concordo, o Capivariano manteve 40% do Rodriguinho e não vendeu para o Corinthians por 10 mil reais. Exatamente, então é isso que a gente está falando, a gestão ela vai muito além de você virar e falar assim, o jogador quer sair, não tem o que eu fazer, né? Não é bem assim. Você consegue barganhar, por mais que você não segure o jogador, você pode virar e falar assim, Rodriguinho, você quer sair? Tudo bem. Agora o Pirâmide está cheio da grana ali. Se você quiser ir embora, a gente te libera, a gente sabe, a sua vontade de fazer seu pé de meia, mas ofereceram não sei quanto no Keno. Então, que ele ofereça a mesma quanto... Você joga muito mais que o Keno, você jogou muito mais, você foi campeão brasileiro, você é bicampeão paulista, entendeu? Fala com o empresário, então, argumenta, parece que não, parece que chegou, leva. Entendeu? Então, esse que eu acho que é o problema. Aí você fala assim, tem que pensar em reposição. Agora, Belo, pensar em reposição, não tem como. Até o jogador chegar, por mais que ele tenha o mesmo nível, até ele entender como funciona o Corinthians. O Jonatas chegou agora, nem entendeu a metodologia do clube. O Roger, quando chegou, estranhou, falou, olha o treinamento, eu nunca treinei com essa intensidade, é outra pegada. Só me permite uma parte, eu falei pouco, né, na introdução, depois de um mês ausente, eu vou tentar, o que eu não consigo nunca ser breve. O que o Belo falou, ele tem razão, mas o Belo, ele é jornalista da Rádio Transamérica e do podcast Mão, ele não é presidente do Corinthians. O presidente do Corinthians não pode falar o que o Belo fez. O que o Marco Belo falou, o que ele tem razão, o Andrés não pode dizer publicamente, o dólar é R$4, jogadores assim, não fica, quem quiser ir embora, vai. Ele fala isso toda, se eu vou comprar alguém do Corinthians, e quem vai comprar me diz que quem quiser levar, leva, porque não segura o jogador satisfeito, e tá difícil, eu vou oferecer R$1 ou R$40? Ele fala publicamente isso toda hora. Então, que seja assim, o mundo não vive sem um pingo de... Então, é quase um mantra, venha e não pode... proposta. Se você vier, velho, o Corinthians não segura jogador insatisfeito, quer ir embora, pode ir. Ele fala isso publicamente, nem que for uma política. Essa coisa de transparência, a transparência é bom quando não é roubo, né? E negócio. Agora, você negociar,
né? Você não vai, você vai falar pro cara que vai comprar, olha, você tá me dando 20, velho? Não precisa não. 5 você leva. É isso que o Corinthians faz, é uma vergonha. Né? Ó, duas coisas. Primeiro, eu tô fazendo contraponto a vocês, mas eu concordo 90% com o que vocês estão falando. O Corinthians mostrou falta de planejamento total quando o Guilherme Arana estava vendido desde a metade do ano passado. O Corinthians segurou ele até o final do ano, não contratou ninguém, ofereceu 6 milhões de reais no Juninho Capixaba, que não joga nada, depois teve que contratar o Sid Clay às pressas do Atlético Paranaense emprestado porque não tinha jogador para a posição, sendo que há um ano sabia que ia perder o Guilherme Arana. Então eu concordo que o Corinthians está trabalhando mal nos bastidores, isso é um ponto. O que eu falei é outra coisa, o que eu falei é que não dá para segurar o jogador realmente, isso ele tem razão. Agora eu concordo com o Vitão que o Corinthians poderia fazer negócios melhores, costurar negócios melhores. Agora tem outra coisa também, que a gente sempre fala, é lógico que a gente tem que tomar muito cuidado para falar esse tipo de coisa, e o torcedor, o ouvinte, o seguidor do podcast Irmão vai me entender, mas tem a grana que entra para o clube e tem os intermediários. Às vezes você vende um carro por 30 mil reais, os 30 mil reais vão para o dono do carro. Às vezes você vende o mesmo carro por 5 mil e divide 2,5, 2,5. Daí é mais vantajoso para quem vendeu vender por 5 do que aquele que vendeu por 30 e que não ganhou nada. E o que está ganhando 2,5 aqui? Pô, então vamos vender por 5. Então tem que ver essa parada de intermediários, para não dizer outra coisa, se eles não estão envolvidos nessas vendas do Corinthians, do Maicon, principalmente, citada pelo André Ranieri. Aí a gente começa a entender, porque não é possível que o Corinthians venda tão mal. Eu concordo com vocês, e eu abri o programa falando isso. O Corinthians historicamente vende mal e ultimamente está vendendo pior ainda. Pior ainda, e não foi só de agora, desde o time campeão brasileiro de 2015, que todo mundo saiu quase de graça. Exatamente. Agora precisa ver quem está levando como intermediário essa grana. Isso que eu acho que a oposição do Corinthians precisava perguntar. Sem dúvida. E o Maicon, o Belo, ele foi vendido por 6 milhões, 6 milhões e meio, com mais ou menos a negociação de euros. Cara, é uma merreca, um jogador de 21 anos, um jogador que foi da seleção do Campeonato Brasileiro, um jogador que ele é cotado para no futuro, quem sabe, defender uma seleção brasileira. Se ele fizer uma boa temporada no Shakhtar Donetsk, ele vai ser vendido para um time de uma potência na Europa, e o Corinthians vender por um valor tão pequeno. E várias das negociações, quando você negocia um jogador jovem, que você vai para uma Ucrânia ou para Portugal, você tem que manter uns 30% do jogador. Só que aí você não está preocupado porque daqui a 4 anos, quando ele sair de Portugal e for para o Barcelona, você não vai ser o presidente mais, então não te interessa mais. Só que você tem que pensar no clube, entendeu? Então você fala, não, vamos manter uns 30% do cara, como fez com o Malcom, manteve 15%, mas depois vendeu quando não era para vender. E aí o cara vai eu não escuto o Ranieri, não sei se sou eu. Vai uma baita de uma negociação e vai ganhar 2,5% do mecanismo de solidariedade, entendeu? Então é isso o planejamento, não é só você, eu concordo, o jogador quando quer ir embora não tem o que fazer, mas tem outras formas de você tentar capitalizar em cima disso.